Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez juntos para recapitularmos um pouquinho daquilo que a gente estudou no decorrer da nossa lição, e eu vou apresentar mais uma vez para vocês, a Clara está empolgada aqui, vou apresentar para vocês mais uma vez os nossos convidados aqui de hoje para estar com a gente. Começando por lá, pela ponta. Luiz, tem 16 anos. Hoje ele foi mais completo, né? Nas semanas atrás aí ele já foi mais sequinho e tal. E beleza, Luiz. Ok, tá bom, né? Sim. Fechou então. Luiz é 16. Luiz é 16 anos, seguindo o padrão. Clara, 14. Clara, 14 anos. Muito bem, galera. Se você tem estudado a sua lição, você sabe que a lição dessa semana ela se baseou no capítulo 33 do livro Os Ungidos, que nós temos estudado no decorrer desse trimestre em paralelo com a lição, né, que nós temos estudado também aqui, a lição da Escola Sabatina. E nesse sábado, nessa semana, na verdade, a gente estudou outro tema que é muito importante, que é Limpando a Casa, tem o título da lição, né? E é basicamente isso que acontece, né? Acho que literalmente, mas também até num sentido mais metafórico, a limpeza ali da casa. Mas vamos lá então, para a gente começar destacando aqui, me ajude aí a pensar, se a gente fosse fazer uma lista dos super jovens da Bíblia, digamos assim. Quais nomes que poderiam ver à nossa mente assim de jovens da Bíblia que se destacaram em relação aos outros? Consegue lembrar de alguém? Vamos começar por lá. Para mim seria Davi. Davi, ok. Quando ele mata Golias, por exemplo, ela novinha de tudo que nem idade para guerra tinha, né? Para ir. Sim. Luísa, chuta alguém aí? Sadraque, né? Mesaque, Abednego. Ah, já sabe a lista. Não tem como, né? Já fala tudo junto. Não dá para falar só um, né? Todo mundo que é o trio, né? É o trio. Completando, Daniel também. Daniel é uma boa também. E assim a gente tem vários outros. Será que tem só esses? Tem mais exemplos, não? Esther, tem... Esther, o que mais? Timóteo, uma boa, Timóteo também. José é um grande exemplo que a gente tem na Bíblia também, destacado. Lembra de mais alguém aí? Também, pastor, tem o... Samuel. Josias, né? Também conhecido como Josias. Acontece. Que é o personagem, inclusive, da nossa lição. Quem que foi Josias? Essa aqui é a Luísa que vai responder pra gente, né? Quem foi Josias? Aquele rei que foi coroado com 8 anos. 8 anos, você pensa. Você tá na fase da adolescência, 15 anos de idade, não sabe o que vai fazer de sua vida? Moleque com 8 anos de idade já era rei. Pensa na responsa. E por que ele se destacava, Clara? Por que assim, ele foi rei? Não, claro que isso já é um grande destaque, convenhamos. Ele era rei aos 8 anos de idade. Mas o que ele fez, assim, de tão notável ou algo assim? Me ajuda aí. Ele trouxe um reavivamento para Israel, que eles estavam ali mexendo nas coisas, né? Acharam um livro das leis, né? Livro das leis, exatamente. E daí limparam o templo. Depois de 100 anos que o povo de Israel ficou adorando outros deuses, eles trouxeram de volta a Bíblia. Perfeito. E é interessante isso, né? Você imagina só, a gente quando olha para o povo de Israel, por exemplo, que era o povo de Deus, a gente fala, não, eles estavam sempre ali e tal, junto com Deus e tudo mais. Às vezes tinha apostasia, uma coisa ali. Mas é interessante que quando a gente vai ali, no contexto de Josias, a gente vê que dentro da casa de Deus, dentro do santuário, a Bíblia já tinha sido perdida faz tempo. Então olha que interessante isso. Dentro da casa de Deus a Bíblia foi esquecida. Porque, sabe o que acontece? Hoje, por exemplo, as pessoas esquecem da Bíblia aí fora. Sim ou não? A gente olha, muitas pessoas não estão nem aí para o que a Bíblia fala. Não se preocupe em ler aquilo que a Bíblia diz. A gente vê muito disso. Mas dentro da casa de Deus, na nossa cabeça, pelo menos ali, deveria ter a Bíblia, né? Então chega a ser quase que uma ironia para a gente o fato de dentro da própria casa de Deus não ter acesso à Bíblia. E qual é a consequência de eles não terem acesso à Bíblia? Se eles não têm acesso, eles não leem. Se eles não leem, o que não acontece? Ficam perdidos. Ficam perdidos, não sabem o que fazer. É mais ou menos naquela ideia. Eles começaram a ouvir dos seus pais. As histórias, talvez ouviam uma história ou outra. Sabe quando a gente é criança, ouvindo do pai e da mãe, que a gente não lê a Bíblia quando pequeno, assim. Eles contam uma história pra gente da Bíblia. Mas talvez era basicamente isso que acontecia. Mas eles mesmos, propriamente, não tinham essa capacidade de ler a Bíblia e tudo mais, né? De estudar a Bíblia de uma maneira plena. Então vamos lá. No reinado de Josias foi conhecido justamente, e aí vem da expressão do título da lição, que era essa limpando a casa. O que significa isso? Josias ele se torna rei e o povo está há muitos anos perdidos, como a Clara citou, perto de 100 anos aí, que eles já tinham perdido o livro da lei. Ou seja, eles estavam desorientados, 100 anos.
Josias com 8, ou seja, ele não experimentou boa parte desse tempo, ele já nasceu no finalzinho desse tempo. Com 8 anos de idade, então, ele começa ali a sua limpeza. Em qual sentido? Primeiro, como destacou muito bem, foi achado o livro da lei, e a partir daquilo ali, quando ele vai ao santuário ali, ele começa a ler aquele livro. E sabe o que isso é interessante? Porque quando Deus escreve essas coisas, ele pede que o povo dele leia incessantemente, todos os dias. Mas por algum motivo, eles haviam se esquecido todo esse tempo de todas essas coisas também, de ler esse livro. Então ele vai até o templo ali, ele vai até aquele lugar, ele encontra o livro através do sumo sacerdote também. E então, quando ele lê aquilo, o que acontece com ele? O que a Bíblia produz em nós? Várias coisas, né? A gente poderia dizer talvez. Mas ele começa a ser impactado com aquilo. Ele começa a olhar para ele. Começa a ver a situação dele, aquilo que ele viveu, aquilo que ele estava vivendo e tudo mais. Então Josias, ele encontra o livro, Josias, ele lê aquele livro e ele se permite ser moldado, né? Ser mudado por aquele livro, naquele livro também. E é interessante porque quando Josias, ele lê o livro, sabe o que ele faz? Ele rasga suas vestes. O que isso representava? Revolta. Isso. Significa justamente essa revolta. Revolta pelo quê? Como é que o livro ficou perdido tanto tempo? Ele se sente revoltado com algo que nem era culpa dele. E ele tinha 8 anos, né? Ele tinha, aí é que tá. Ele era novo, mas ele já tinha uma consciência muito maior do que a maioria dos adultos da época, né? Enfim. Então, quando ele ouve tudo isso, ele fica revoltado com essas coisas, ele rasga suas vestes, mas a partir disso, não é somente a questão de ele se arrepender daquela tristeza, ele busca mudar o seu comportamento, e por consequência, se o rei mudava o comportamento, o povo de Israel mudaria também. Então, por exemplo, se nós pudéssemos resumir aqui, quais são as 3 coisas que acontecem na vida de Josias, de maneira que ele permite essa mudança completa nele? Poderia me ajudar? Quais são os 3? Ele olhou para a vida dele, percebeu todos os erros e se arrependeu deles. Perfeito. Quando a gente olha pra gente, por exemplo, a gente talvez encontre bastante qualidade. A gente gosta de enfatizar as qualidades. Ah, porque eu sou bom nisso, naquilo, coisa do tipo. Autoestima é tudo. Autoestima é tudo. Se eu não me amar, quem vai, né? Enfim. Mas o fato é que ele olha pra Bíblia, ele vê o ideal que a Bíblia apresenta. Poxa, você deveria viver desse jeito. E ele olha para a vida dele e ele percebe o quê? Que ele, na verdade, não era nada. Se em algum momento ele se achou bom, naquele momento não foi. E ele percebe quem ele era de fato. Então perceba, quando a gente entra em contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, o que ela mostra pra gente? Quem a gente é. Nada. Exatamente, eu não sou nada. A gente fica se achando, né? Porque eu sou isso, sou aquilo. Quem é você na fila do pão, como a gente brinca, né? Não é ninguém. Mas é basicamente isso. Josias, ele entendeu que ele não era nada. Quando a gente entra em contato com a Bíblia, a gente percebe quem a gente é. Não é que a gente muda de pessoa, de personalidade, não. A gente, quando está ausente da Bíblia, a gente não percebe quem a gente é. E Abre os olhos, né? Abre os olhos da gente. Mas qual é uma segunda coisa que Josias, por exemplo, pôde entender de tudo isso? Que ele foi levado para o templo para fazer atividade simples. Tipo, ele foi limpar o templo, né? É uma coisa foi fazer a limpeza do boa. templo. Só que aí ele descobriu que a presença de Deus tomou seu coração. Perfeito. Olha só, Deus utilizou aquela experiência, que a princípio era algo tão assim simples, para Deus poder se apoderar de Josias. Então, ó, Josias primeiro, ele percebe quem ele era e se indigna com isso. De que ele era mau, de que ele era ruim, de que a sua natureza não era boa. E, em segundo lugar, em complemento, Deus pode transformar o coração dele como? Habitando nele em primeiro lugar. Mas tem uma terceira coisa, Luiz. Só que daí, depois disso, Josias É um trava-língua. destemidamente Perfeito. seguiu as orientações das Escrituras. Perfeito. Quando a gente fala destemidamente aqui, você pensa, um menino de 8 anos ouvindo das pessoas assim, cara, você é muito novo, você não sabe o que você está fazendo. Até porque, de certa forma, não tinha uma, assim, ele não foi por escolha dele ser rei. Foi por uma escolha de circunstâncias, teve que substituir seu pai. Mas, enfim, o fato é que Josias, ele teve coragem, porque ainda mais, e hoje não é diferente, quando a gente olha para os mais novos, geralmente as pessoas têm tendência de ainda vai viver muita coisa na vida, não sabe o que está falando, coisa assim. Mas Josias foi um exemplo justamente o contrário de tudo isso. Então o que nós aprendemos com essas 3 coisas? Quando eu entro em contato com a Bíblia, eu reconheço quem eu sou, eu permito que Deus possa habitar em mim, e em terceiro lugar, diante dos percalços ou desafios, eu tenho a oportunidade de
encará-los com coragem, de maneira destemida também, para poder superar a cada um deles. E eu acho que Deus chama a gente para fazer isso hoje. No momento que as pessoas esqueceram completamente da Bíblia, Deus está chamando você para ser essa Bíblia na vida das pessoas e agir de maneira destemida, sem ter medo de qualquer percalço que possa aparecer diante de você, para que, de fato, você seja como Josias e possa promover um tipo de reforma espiritual, quer seja dentro da sua casa, quer seja na sua escola, quer seja onde você estiver. Você tem a oportunidade hoje de ser como Josias também, claro, desde que você permita. Então, que Deus lhe ajude nesse processo, para que a cada dia mais você consiga viver os sonhos dele, os planos dele, e poder, então, fazer a diferença na vida das pessoas também.